problemas atuais e futuros dentro da fisiologia vegetal. Eu tinha colocado a minha formação aqui, porque eu não sabia se todos conheciam da minha formação, mas já foi comentado, né? Então, eu sou bióloga, tenho mestrado em ciências biológicas, bioquímica toxicológica, fui 2 vezes professora substituta aqui na universidade, na disciplina de fisiologia vegetal também, uma vez entre o mestrado e o doutorado, e outra no final do doutorado. Tenho pós-doutorado pela Federal da Grande Dourados, e ingressei aqui na UFSM como professora efetiva no final do ano de 2011, estou aí já há uns quantos anos aí, já aqui trabalhando na universidade. Bom, eu acho que eu não preciso estar salientando muito para vocês isso, mas do quanto a fisiologia vegetal ela é ampla e ela é, digamos, fantástica, né? Porque eu acho que eu sou suspeita, talvez vocês também sejam suspeitos de falar, de pensar dessa forma, mas dentro da fisiologia a gente estuda uma variedade de fatores, né? A gente começa geralmente lá a estudar relações hídricas, a importância da água, todo o processo de transporte de água nas plantas, os nutrientes minerais, né? Sejam elementos minerais de uma forma geral, sejam eles essenciais, benéficos ou tóxicos. A gente vê todo o processo de transporte de água, de nutrientes, a translocação da sacarose na planta, a fotossíntese, como que acontece esse processo fotossintético, a regulação do crescimento e desenvolvimento de plantas, né, também. Então, a gente estuda muita coisa dentro da fisiologia. E nas nossas pesquisas, infelizmente, a gente não consegue se deter em todos os aspectos dessa fisiologia vegetal. Então, eu tenho trabalhado aqui nesses anos, principalmente com contaminação de solo, com nutrição mineral, com foco principalmente aí em deficiência de nutrientes, né, e também eficiência nutricional, e a gente está começando agora, dentro de um assunto que eu gosto muito, e que está muito atual, né, que são as mudanças climáticas também, e aí a gente entender o comportamento das plantas frente a essas mudanças climáticas, e também, muitas vezes, buscar aí plantas que tenham uma maior resistência a todos esses fatores climáticos que nós estamos vivenciando aí nos nossos dias. Só para dar uma introduzida em cada um desses assuntos, então, com relação à contaminação dos solos e da água, por que a gente se preocupa, né, e buscou fazer estudos relacionados com isso? Nós temos aí N fatores que contribuem para a contaminação dos nossos solos e da água, desde descarte irregular de lixo, aplicação de pesticidas, áreas industriais, né, que acabam liberando para a atmosfera um grande número de contaminantes, e esses contaminantes voltam lá para o solo através da chuva, e também uma coisa aqui que a gente faz ano após ano, né, que é a aplicação, por exemplo, de adubos fosfatados, que tem ali, né, como resíduo, principalmente alguns metais pesados, como o cádmio, chumbo, e isso tem ocasionado o incremento desses metais no solo. E esses metais acabam gerando um prejuízo tanto para a agricultura, né, para quem planta essas espécies vegetais, uma vez que esses metais tóxicos, eles vão acabar promovendo uma redução em produtividade das culturas, muitas vezes podendo ocasionar morte e fazendo com que as plantas não consigam, muitas vezes, né, produzir da forma adequada. E a contaminação por esses metais tóxicos também, ela gera uma preocupação para o consumidor, né, um problema de saúde para a população, uma vez que as plantas que estão sendo cultivadas nesses locais contaminados, elas vão absorver esses metais, e esses metais vão parar na cadeia alimentar. E nós temos dos metais tóxicos que nós estudamos aqui, depois eu vou estar comentando um pouquinho com vocês, mas nós temos o grande problema deles serem bioacumulados no nosso organismo. Então, por exemplo, o alumínio, ele substitui o cálcio nos ossos, além de causar doenças neurodegenerativas, né? O cádmio se acumula principalmente em órgãos moles, que a gente fala, né? E ele se bioacumula com o passar dos anos, é cancerígeno aí, problemas neurológicos também, ou seja, um problema de saúde
bastante grande também, porque nós comemos planta ou planta modificada, né? No momento que as plantas estão contaminadas, elas vão acabar, esses metais contaminantes vão acabar na cadeia alimentar. Em frente a isso, nós temos uma gama de respostas que as plantas podem apresentar frente a esses metais tóxicos. Nós temos o nosso primeiro exemplo aqui à esquerda, uma planta que pode ser dita como sensível ou bioindicadora, é aquela planta que, estando na presença desses metais, ela vai apresentar uma redução no crescimento, ela vai crescer menos, vai produzir menos, ela é sensível a esses metais. Na letra B, aqui nós temos uma planta que é dita excluidora ou resistente a esses metais, porque ela tem mecanismos para impedir que esses metais entrem no seu sistema radicular. Nós temos na letra C uma planta que é classificada como tolerante e não acumuladora, não hiperacumuladora de metais, acumula principalmente esses metais na raiz, que é também chamada de fitoextratora. E na letra D, as plantas que são hipertolerantes e hiperacumuladoras de metais, que são as que toleram altas concentrações de metais e acumulam esses metais principalmente na parte aérea. Nós que trabalhamos com metais tóxicos, quando a gente trabalha com uma espécie, por exemplo, que entra na cadeia alimentar, nós gostaríamos que essa espécie fosse como a letra B aqui, uma planta que pudesse ser cultivada num solo contaminado com esses metais e que ela não tivesse ela conseguisse evitar a absorção desses metais. Isso garantiria que esses metais não iriam parar na cadeia alimentar. Quando a gente está trabalhando com uma espécie florestal, por exemplo, na fitorremediação, a gente busca encontrar uma planta que seja igual à letra D. Aqui é uma planta que absorve esses metais do solo, ou seja, ela está retirando esses metais do solo, acumula lá na parte aérea, por exemplo, acumula no tronco, na madeira, a gente retira essa madeira desse local, retira esses metais e usa essa madeira para produzir materiais de construção, móveis, até materiais para a indústria também, sem que tenha risco para o ser humano. Então, dependendo do objetivo que a gente está trabalhando, ou da espécie que a gente está trabalhando, a gente busca uma espécie ou outra. Mas essa busca não é tão simples, como eu vou mostrar para vocês aí durante a nossa apresentação com alguns trabalhos nossos. Então, a gente tem várias, digamos assim, classes de fitorremediação. Tem a fitoextração, que nós buscamos encontrar plantas arbóreas, né, que produzem madeira com essa capacidade de extrair os metais do solo e armazenar lá na parte aérea das plantas, que a gente possa retirar esses metais desse local. Mas a gente tem algumas também que têm a capacidade de fitoestabilização, ou seja, elas absorvem o metal e esse metal fica restrito no sistema radicular. Além das que são sensíveis, que a gente vai ver vários casos aí de plantas que nós já estudamos e que têm comportamento sensível aos metais, independente da concentração que elas forem expostas a esses metais. Com relação às mudanças climáticas, eu não preciso, acho que, falar muito, nós vivenciamos aí agora muito pouco tempo, a gente já vinha ouvindo falar bastante aqui no Brasil, que estava acontecendo muitos problemas de uma região ter seca muito drástica, em outra região do país, inundações, e recentemente nós tivemos esse problema aqui no Rio Grande do Sul, né, que vocês também passaram, nós passamos, o problema começou aqui com a gente e foi acabar lá o problema com vocês, né? Então, as mudanças climáticas ocasionadas principalmente por ação antropogênica, né? Alta liberação de gás carbônico na atmosfera, que tem ocasionado aí todo o aquecimento global, e aí todas as consequências que a gente, ou algumas delas que a gente vivencia, né, aqui diretamente, essas mudanças aí no clima, e outras que a gente vê acontecendo aí, nem que seja através da mídia. E um outro foco dos nossos trabalhos aqui é a nutrição mineral de plantas, então a gente trabalha principalmente com a parte de deficiência de nutrientes, né, mas buscando principalmente a parte de eficiência nutricional. Então, nós temos já feito alguns trabalhos, estamos já desenvolvendo outros também, buscando plantas que apresentam uma maior eficiência na absorção e também maior eficiência no uso de nutrientes. Então, plantas que possam crescer e
conseguir produzir bem em solos que têm uma baixa disponibilidade de nutrientes. Esse tem sido um dos focos aí dos nossos trabalhos, e eu vou mostrar para vocês agora na sequência. Então, a gente busca, para essa parte de tanto de fitorremediação, quanto de as mudanças climáticas também, e a parte de eficiência nutricional, a gente tem que buscar dentro da variabilidade genética que as plantas têm, então, genótipos, materiais genéticos, variedades, cultivares, aí que tenham características de nosso interesse. Então, é uma etapa que viria antes do processo de melhoramento, né, para a gente depois, a partir do momento que a gente descobre esses materiais genéticos, também é possível se estudar aí por outros grupos também, inclusive do melhoramento genético. Eu vou começar, eu selecionei alguns trabalhos nossos aqui dos meus orientados, dos anos de 2023 e 2024, não coloquei todos, porque ia ficar muito, acho que muito maçante, né, mas selecionei alguns trabalhos representativos do nosso grupo aí com relação inicialmente com contaminação do solo e depois com a parte de eficiência nutricional, e aí eu vou comentar também de dois principais projetos que nós estamos trabalhando, que buscam principalmente avaliar aí o efeito de mudanças climáticas. Então, esse primeiro trabalho do meu orientado de doutorado, Marcos, que eu acho que está até assistindo a nossa apresentação aí, tolerância e sensibilidade de plantas de ingá e de chau-chau ao excesso de cobre. Nós estudamos aí o excesso de cobre. O cobre é um micronutriente, ele é essencial para as plantas, né? E normalmente ele está em baixas concentrações no solo. No entanto, nos últimos anos, tem se observado vários solos contaminados com cobre. Um exemplo bem marcante aqui na Serra Gaúcha, onde se usa muitos fungicidas à base de cobre, e esses fungicidas têm proporcionado um incremento muito significativo nas concentrações de cobre no solo, mas o cobre também ele pode estar presente aí através da adição aí de esterco animal, da mineração, de várias outras formas que podem estar contaminando o solo. Então, se buscou aí ver o comportamento dessas duas espécies arbóreas frente ao excesso de cobre. Vou mostrar alguns trabalhos aqui, alguns resultados desses trabalhos aí. Então, o que a gente observou nas duas espécies vegetais? Mesmo ocorrendo, por exemplo, uma redução no crescimento em algumas variáveis, como incremento de raiz e área foliar, para o ingá não houve efeito significativo ou um efeito muito pequeno com relação à produção de biomassa final. Já para as plantas de chau-chau, ocorreu uma redução bem significativa, além das variáveis de crescimento, mas também na produção de biomassa, o que indica uma certa sensibilidade dessa espécie e uma tolerância das plantas de ingá. Aqui algumas outras, a gente fez várias análises, né, mas selecionei algumas, todos esses trabalhos já foram publicados. Nós temos aqui o que a gente observou nas plantas de ingá, principalmente, foi um aumento na atividade de enzimas antioxidantes, e isso ocasionou uma redução na concentração de peróxido de hidrogênio nessas plantas. Então, possivelmente, essa maior atividade tenha promovido uma menor produção de peróxido de hidrogênio, que é uma espécie reativa de oxigênio, e, como consequência, menor dano nas plantas, uma vez que a biomassa não foi afetada. Já para o chau-chau, mesmo ocorrendo uma ativação das enzimas antioxidantes, aqui na maior concentração de cobre, se observou uma maior produção de peróxido de hidrogênio, e principalmente na parte aérea, e isso indica o motivo de ter ocorrido dano, principalmente na produção de biomassa das plantas. Também aqui, o acúmulo, a gente sempre avalia nessas plantas, quando a gente trabalha com metais, a quantidade de metal que foi absorvido pelas plantas, né, e acumulado. Então, aqui foi avaliado a concentração de cobre nos tecidos, na parte aérea e nas raízes, a letra A na parte aérea, a letra B nas raízes, e a gente observa que houve um incremento significativo na quantidade de cobre nos tecidos em ambas as espécies. E a gente pode observar, né, com clareza, o que é bem característico do cobre,
que ele se acumula principalmente no sistema radicular, como a gente vê a escala aqui da letra B, ela é bem maior que a escala da letra A. Tá? Então, maior acúmulo nas duas espécies de cobre nos tecidos, no sistema radicular. É bem característico do cobre ficar ligado à parede celular das células da raiz e se translocado em pequena quantidade para a parte aérea. O acúmulo de cobre, aqui seria a concentração, na letra C e D é o acúmulo de cobre, principalmente aqui o que a gente observa, que o acúmulo de cobre ocorreu principalmente no Ingá, né, que teve uma diferença significativa, e avaliando o fator de translocação, né, que ajuda a gente digamos assim, conseguir dizer se aquela planta tem um potencial de fitoextração ou não daquele metal. Geralmente, o valor de fator de translocação, o ideal que seja acima de 1. Então, essa planta que, por mais que, mesmo as plantas de Ingá, mesmo elas acumularam uma grande quantidade de metais na planta, a planta retém principalmente o cobre no sistema radicular, por isso que o fator de translocação ele é bem baixo, inclusive no Ingá, né, e também nas plantas de chau-chau. Então, aqui a conclusão desse trabalho é que o Ingá, de uma forma geral, tolerou altas concentrações de cobre, principalmente no sistema radicular, e não apresentou redução na produção de biomassa, nem de raiz, nem de parte aérea. Isso indica, então, que as plantas de Ingá são tolerantes ao cobre e que tem um potencial para ser usado, particularmente para a fitoestabilização de solos contaminados de cobre. Por que fitoestabilização? Porque essa planta retém principalmente cobre no sistema radicular. Ela envia uma pequena proporção para a parte aérea, então ela não tem uma capacidade tanto de aquela espécie arbórea que nós gostaríamos, né, que manda esse metal lá para a parte aérea e a gente possa retirar esse metal do local. Esse outro trabalho é de um projeto que eu tenho, o pesquisador gaúcho na FAPERGS, então já temos 2 trabalhos publicados e temos ainda 2 em vista, né? Esse trabalho ele foi desenvolvido aí para avaliar seleções clonais e porta-enxertos de pessegueiro ao excesso de alumínio. Esse trabalho, inclusive, ele foi feito em colaboração com a Embrapa de Pelotas, ali com o pesquisador, o Alex, que nos cedeu aí esses porta-enxertos e participa do projeto também. Então, nós temos alguns resultados, nós trabalhamos com 13 materiais genéticos, vindos lá da Embrapa de Pelotas, e o nosso objetivo era chegar a alguns materiais genéticos que fossem mais tolerantes ao alumínio. Então, esses materiais selecionados aqui, que eu marquei em vermelho, foram materiais genéticos que apresentaram tolerância ao alumínio, inclusive, em alguns, a presença de alumínio apresentou incremento em algumas variáveis de crescimento das plantas, e aí... são materiais que a gente continua os estudos aí para, como esse experimento ele foi feito em hidroponia, né, nós agora estamos com o experimento em solo para comprovar ou não essa potencialidade desses materiais genéticos para serem tolerantes ao alumínio, né, para poderem serem cultivados em solos com uma maior concentração de alumínio. Esse outro trabalho também do mesmo projeto, pesquisador gaúcho da FAPERGS, aqui nós buscamos selecionar marcadores ou morfofisiológicos ou do estresse oxidativo para nos indicar quais materiais genéticos poderiam ser tolerantes ou sensíveis ao alumínio, e a gente, nas conclusões, a gente observou que as variáveis de estresse oxidativo são bons marcadores aí para a gente identificar materiais genéticos sensíveis ou tolerantes ao alumínio. As principais conclusões, aí, então, se chegou a alguns materiais genéticos tolerantes ao alumínio e variáveis bioquímicas e fisiológicas, então, mostram um potencial para a seleção de porta-enxertos ou materiais genéticos resistentes ao alumínio ou tolerantes ao alumínio, especialmente taxa fotossintética, atividade das enzimas antioxidantes superoxidismutase e peroxidase e peroxidação de lipídios de membrana.
Desse projeto, nós temos 2 trabalhos ainda sendo finalizados, um de eficiência nutricional, então a gente vai avaliar os parâmetros cinéticos, já foi feito o experimento, a gente está na fase de análise dos dados, principalmente eficiência em fósforo, nitrogênio, potássio, cálcio e magnésio. E um último experimento que já está instalado também, que aí é com solo, para a gente poder comprovar se aquela resposta que foi observada lá na hidroponia, ela, digamos, se mantém quando a gente cultiva as plantas com solo. Porque a gente sabe que um solo, ele é um material, digamos, diferente de uma solução hidropônica, tem muitas interações ali que numa solução hidropônica não existem, né? Então, é importante a gente também comprovar esses resultados através do cultivo com solo, e aí um cultivo, digamos, por mais tempo. A hidroponia, geralmente, é um experimento mais curto, e esse com solo, nós vamos cultivar as plantas nesse solo por um bom tempo aí, para realmente observar o comportamento das plantas. Um outro trabalho aqui, também de uma orientada minha de mestrado, que também foi, o trabalho teve a colaboração do Marcos. Então, as plantas de IP roxo como bioindicadoras de ambientes contaminados com cromo, então nós trabalhamos com IP roxo, através das pesquisas, se tinha, digamos, se sabia que o gênero Androanthus, ele tinha características de tolerar diversos tipos de ambientes, inclusive alguns ambientes onde havia situações de estresse. Então, a nossa ideia é que essas plantas poderiam ser tolerantes ao cromo. No entanto, o que a gente observou é que essas plantas são bastante sensíveis ao cromo, desde concentrações relativamente baixas de cromo, a gente vê essa redução no crescimento nessa figura, e também a gente observou para todas as variáveis avaliadas, praticamente uma redução no crescimento, redução digamos, aqui, características da raiz, área foliar, frente ao cromo. O cromo é um elemento que a gente não fala muito dele, né? Se acredita que não se tenha muito problema de contaminação, mas se usa cromo para para a fabricação de N produtos, como, por exemplo, tintas, corantes, produção de aço, indústrias, têxteis, metalurgia e assim por diante. E nós temos já relatos de várias partes do mundo com um problema de contaminação com cromo. Então, aqui, mesmo com o aumento da atividade de enzimas antioxidantes, não foi observado uma redução nos danos em lipídios de membrana, muito pelo contrário. Aqui houve um aumento nessas 2 últimas imagens abaixo, um aumento na peroxidação de lipídios de membrana, o que indica realmente o efeito danoso do cromo. Então, essa espécie, ela foi considerada sensível, né, ao cromo, e ela foi sugerido que ela possa ser usada como uma planta bioindicadora de áreas contaminadas com cromo, porque ela vai, através de, até visualmente, é possível identificar que a planta está passando por algum problema, né, nesse caso, contaminação por cromo. Além da gente estudar o efeito desses elementos tóxicos na planta e buscando plantas aí, principalmente fitorremediadoras, nós também estudamos alguns elementos que possam amenizar a toxicidade desses metais. Como a literatura é bem rica com relação ao selênio e o silício nesse sentido, nós testamos, então, na Skinus terebintifolis, para o selênio, para ver se ele amenizava a toxicidade do alumínio nessas plantas. E aí, a nossa ideia inicial é que as plantas de aroeira, elas eram tolerantes ao alumínio, uma vez que a gente enxerga a planta de aroeira e na beira de estrada, em qualquer lugar, a gente enxerga essas plantas. No entanto, para nossa surpresa, as plantas se apresentaram bastante sensíveis ao alumínio, e nós testamos, então, aqui somente o selênio, somente uma concentração, aqui na ausência de selênio
e alumínio, aqui com uma baixa concentração de selênio, aqui somente com alumínio, depois aí a gente fez alumínio com selênio. A gente observou que o alumínio causou uma redução muito significativa em todas as variáveis, tanto de crescimento quanto bioquímicas, e que a presença de selênio, como a gente pode ver aqui, 0,0025 de selênio, o selênio não amenizou a toxicidade do alumínio. Então, ele, no caso, para essa espécie, para o alumínio, o selênio não tem potencial de mitigar esses danos tóxicos ocasionados pelo alumínio. Então, aqui outras variáveis também, onde se observou esse mesmo efeito, o efeito tóxico do alumínio, e o efeito da não amenização da toxicidade do alumínio pelo selênio. A gente trabalhou nesse trabalho aqui também com, além de enzimas antioxidantes, nós trabalhamos com antioxidantes não enzimáticos, os grupos tióis não proteicos e também ácido ascórbico, que são antioxidantes não enzimáticos, que podem ter uma relação bem significativa com o selênio, mas mesmo ocorrendo um incremento nesses componentes aí em determinadas concentrações, eles não conseguiram reduzir os danos ocasionados pelo alumínio nessas plantas. Como nós já conhecíamos, nós já sabíamos que as plantas de esquinos eram sensíveis ao alumínio, e o silício também tem esse potencial relatado na literatura como atenuador dos efeitos tóxicos do alumínio, a gente testou também com silício, e aí com silício foi um pouquinho diferente. Com silício a gente observou que na concentração de 2,5 milimolar de silício, o silício conseguiu amenizar a toxicidade do alumínio, da menor concentração de alumínio trabalhada. Esse efeito não foi visualizado na maior concentração de alumínio, mas nessa concentração, que já é uma concentração relativamente alta de alumínio, foi possível observar que houve uma amenização da toxicidade do alumínio. Então, teve um aumento no crescimento comparado com essas plantas aqui que estão expostas somente ao alumínio, e principalmente uma ativação do sistema antioxidante das plantas, reduzindo o dano, como a gente pode observar aqui, através da concentração de malondialdeído na parte aérea e nas raízes. Então, o silício conseguiu amenizar a toxicidade do alumínio nessas plantas de esquinos terebintiformes. Nós já trabalhamos com manganês também, já fizemos alguns trabalhos com manganês. O manganês, ele está muito presente nos solos ácidos, né? Nós temos no Rio Grande do Sul, no Brasil, de uma forma geral, solos ácidos, com altas concentrações de alumínio e também com altas concentrações de manganês. E o manganês também tem se mostrado aí contaminando aí vários dos nossos solos. Então, aqui se testou a toxicidade do manganês e as respostas de tolerância em duas espécies vegetais, aqui no araçá e na cerejeira do mato, o trabalho aqui também do Marcos. O que a gente observou aqui nessas espécies? Que para as variáveis de crescimento houve poucas variações, e para a produção de biomassa, para a para a cerejeira do mato, não teve redução na produção de biomassa, nem de raiz, nem de parte aérea, e para o araçá, só na maior concentração de manganês que teve um efeito negativo. Essa maior concentração aí, esse efeito, digamos, de não ter ocasionado redução na produção de biomassa, ele aconteceu mesmo que tenha ocorrido um incremento significativo no acúmulo de manganês nos tecidos, como a gente observa aqui. O fator de translocação aqui, principalmente para a cerejeira do mato, foi acima de 1, o que indica um alto potencial dessa espécie para ser uma fitoextratora desse metal no solo. Aqui nessa primeira figura, então, acúmulo de manganês nas raízes, e aqui na parte aérea, a gente pode ver que teve uma diferença significativa, principalmente nas maiores concentrações.
Então, desse trabalho, se concluiu que o excesso de manganês promoveu a ativação de enzimas antioxidantes nas duas espécies vegetais, reduzindo os efeitos do manganês, os efeitos negativos, né, na produção de biomassa. As altas concentrações de manganês na parte aérea das duas espécies indicam, então, que essas espécies são tolerantes ao manganês e podem ser usadas na fitoextração de solos contaminados com manganês. Então, o resultado bem, para nós, que a gente considera bem interessante aí na busca de espécies fitoextratoras de metais nos solos. Esse é outro trabalho também da minha orientada de doutorado, a Gerane, com a canafístula, né? Então, aqui pelo próprio título do trabalho, a gente já sabe o resultado do trabalho, né? Então, as plantas de canafístula apresentaram respostas de sensibilidade induzida pelo cádmio. O cádmio, como eu falei para vocês antes, ele é um metal pesado, extremamente tóxico para as plantas, e também para o ser humano, ele se bioacumula nos nossos tecidos, e com o passar dos anos vai ocasionando os danos, principalmente a nível com potencial carcinogênico, neurológico, né, dano neurológico e assim por diante. A gente observa aqui pelas tabelas que com o aumento da concentração de cádmio no sistema, ocorreu uma redução em todas as variáveis de crescimento avaliadas. Isso foi bem marcante. Aqui também se observou uma redução nas concentrações de clorofila, com pouco efeito nas concentrações de carotenoides, e a atividade de enzimas antioxidantes, ela foi bastante incrementada, houve um aumento muito significativo na atividade de enzimas antioxidantes. Mesmo com esse aumento significativo na atividade de enzimas antioxidantes, elas não conseguiram reduzir os efeitos tóxicos do cádmio nessas plantas, porque teve uma redução no crescimento das plantas. Então, as conclusões desse trabalho, que o cádmio tem efeitos negativos, né, tanto nas variáveis morfofisiológicas quanto bioquímicas das plantas de canafístula, e devido a esse comportamento dessas plantas, essas plantas também podem ser usadas como bioindicadoras de áreas contaminadas com cádmio. Outro trabalho aqui do cádmio também, em plantas aqui de timbaúva, e desse trabalho também nós aqui, sensibilidade, resposta de sensibilidade, também timbaúva, uma planta que apresentou sensibilidade, então mesmo com a ativação do sistema antioxidante das plantas, as concentrações de cádmio afetaram negativamente as plantas, e o que indica que as plantas são sensíveis ao cádmio e podem ser usadas também como bioindicadoras de áreas contaminadas com cádmio. Esse outro trabalho é um trabalho com zinco, tá? Então, a gente trabalha com uma gama bem grande de metais que podem se tornar tóxicos. No caso, o zinco também é um micronutriente essencial para as plantas, mas em altas concentrações ele se torna tóxico. O zinco, o problema que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul também é nas áreas ali de videiras, porque se usava antes a cauda bordaleza, que era, digamos, continha bastante cobre na sua constituição, começou a dar o problema de toxicidade de cobre, e se substituiu por um fungicida à base de zinco, e agora a gente está, as plantas, né, estão sofrendo por toxicidade de zinco também nesses locais. E aí o que a gente observa aqui, foi trabalhado com o ingá e também com o chau-chau, e a gente observa aqui que para incremento de raízes, por exemplo, não teve diferença significativa frente às concentrações crescentes de zinco. Para a produção de massa seca de raiz, teve um efeito aqui somente no chau-chau, não teve efeito significativo para as plantas de ingá, então, indicando já uma possível tolerância dessa espécie ao zinco. Aqui a gente observa, para a atividade das enzimas antioxidantes, uma ativação, principalmente aqui em concentrações intermediárias, tanto da SOD quanto da peroxidase. Tá? Essa ativação do sistema antioxidante pode ser responsável por diminuir esses danos aí na produção de biomassa das plantas.
Com relação à concentração de zinco, tanto nas raízes quanto na parte aérea, a gente observa uma maior concentração de zinco no sistema radicular, um comportamento bem semelhante ao cobre, tá? Mas mesmo assim a gente consegue observar que uma parte desse zinco ele é enviado para a parte aérea dessas plantas. Então, a conclusão desse trabalho é que o acúmulo de zinco nos tecidos vegetais e a falta de efeitos negativos nas plantas, tanto de ingá quanto de chau-chau, na parte aérea, no caso, tem sugerido que essas espécies vegetais são tolerantes ao zinco e podem ser indicadas para fitorremediação de solos poluídos com zinco. Então, a gente consegue ter alguns sucessos aí das nossas pesquisas, de encontrar plantas fitorremediadoras, mas às vezes a gente encontra plantas sensíveis que podem ser usadas somente como bioindicadoras. Mas é um resultado que não deixa de ser interessante também. Nesse outro trabalho, mecanismos aí bioquímicos e morfofisiológicos de plantas de ipê roxo, aqui no caso, plantas que apresentam para o ipê roxo, as plantas apresentaram tolerância ao cobre. Nós vimos agora há pouco que para ipê roxo, o cromo ele foi extremamente tóxico, já o cobre ele não teve efeito negativo sobre o crescimento das plantas, como a gente pode visualizar nessas duas imagens. Aqui nós temos a concentração de cobre, a gente observa que o cobre é bem característico, se acumula principalmente no sistema radicular, com um aumento crescente, aí conforme o aumento das concentrações de cobre, as plantas, com a medida que as plantas foram expostas ao cobre, e aí a conclusão é que as plantas de ipê roxo, em geral, foram afetadas pelo excesso de cobre somente na maior concentração, que é 128 micromolar de cobre, e ele se acumulou principalmente no sistema radicular, como a gente pode ver nessa figura F aqui, sem ocorrer uma diminuição na produção de biomassa, tanto de raiz quanto de parte aérea, o que pode indicar que a espécie tem tolerância, apresenta tolerância a esse metal, e tem um potencial também de fitoestabilização de solos contaminados com cobre. Fitoestabilização, porque aqui, novamente, o cobre se acumula principalmente no sistema radicular. A segunda parte do que a gente trabalha aqui na UFSM é a parte de eficiência nutricional, então, buscando plantas, genótipos, clones que apresentam eficiência na absorção e eficiência no uso de nutrientes. Então, desse meu projeto aqui da FAPERGS, nós ainda estamos analisando os dados finais aí para se chegar a parâmetros cinéticos de absorção, e utilização de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, e aí também essa parte, a última parte, que é o cultivo com solo, para verificar se esses materiais genéticos que na solução hidropônica se apresentaram eficientes nutricionalmente, eles apresentam as mesmas características quando cultivados com solo. Um outro projeto que a gente está desenvolvendo aqui é com a minha orientada de doutorado, a Caroline, é estratégias de tolerância, resistência de alumínio, eficiência na absorção de nitrogênio, fósforo e potássio em cultivares de mirtilo. Esse é um projeto que está sendo patrocinado por um grupo italiano que tem interesse nessa espécie, e aí nós estamos fazendo alguns estudos aí para eles. Então, vamos identificar cultivares de mirtilo mais eficientes na absorção e uso de nitrogênio, fósforo e potássio, definindo também parâmetros cinéticos relacionados com a eficiência na absorção, e vamos analisar também os mecanismos de eficiência e utilização desses nutrientes em cultivares de mirtilo. O nosso foco principal, até o momento, tinha sido basicamente fósforo. Por que fósforo? Porque o fósforo é um recurso finito, não renovável. As previsões mais otimistas, elas afirmam que vai demorar uns 300 anos, e daqui a uns 300 anos a gente não vai ter mais fósforo. As previsões mais pessimistas, elas afirmam que em 50 anos nós não vamos mais ter reservas de fósforo. O fósforo é um elemento que nenhum outro elemento substitui ele na função que ele exerce nas plantas. Nos nossos solos também, que são ácidos, nós temos muito problema do fósforo estar complexado com alumínio, com ferro. Então, a gente acabou, digamos, nos focando bastante
em buscar materiais genéticos eficientes em fósforo. E aí nós publicamos recentemente esse trabalho aí com seleção de clones de eucaliptos capazes de absorver, digamos, tem alta a eficiência de absorção de fósforo. Esse trabalho ele foi realizado em conjunto com a CMPC, né, que nos forneceu aí os materiais genéticos lá de Guaíba. Nós trabalhamos nesse experimento com 3 concentrações de fósforo, o 100%, que é a concentração adequada ou recomendada para o cultivo das plantas, 30% de fósforo e 10%. Então, o nosso objetivo era ver se realmente as plantas poderiam crescer bem, mesmo com baixo suprimento de fósforo. O que a gente observa? Nós trabalhamos com 3 clones, um de Eucalyptus dune, outro saligna e um terceiro clone do Eucalyptus orograndes. A gente observou que para várias variáveis, aqui principalmente para o Eucalyptus saligna, para o clone saligna e orograndes, variáveis de crescimento maiores na presença de 30% de fósforo, comparado com 100% de fósforo. Quando a gente começou a observar esses resultados, isso nos chamou muita atenção, porque isso é um resultado que é muito importante. Ou seja, a gente conseguiu ver aqui nesses resultados, eu vou mostrar vários outros para vocês, mas a gente conseguiu ver que esses clones, principalmente esses 2 clones, o saligna e o urograndes, eles conseguem crescer bem num solo que tem 30% de fósforo. Isso pensando em termos de custos, né, e de benefício para o meio ambiente, são resultados excelentes. Então, aqui a gente observa, inclusive alguns com 10% de fósforo, aqui incrementa em número de folhas, as plantas apresentaram mais folhas com 10% de fósforo do que com 100% de fósforo. Mas o que se destacou principalmente foi com 30% de fósforo. E o Eucalyptus dune, ele não teve respostas tão significativas quanto os outros 2 clones. Vou mostrar aqui mais alguns resultados. Então, aqui, peso seco de parte aérea e de raízes, também a gente observa, não há diferença significativa entre 30% e 100% de fósforo. Aqui também, no saligna, na raiz, no orograndes também, no sistema radicular. Peso seco total também não tem efeito aqui. Ou seja, para essas plantas aqui, 30% ou 100% não faz diferença. Já para o dune, a gente pode observar aqui que tem uma redução em algumas variáveis quando essas plantas são expostas a uma menor concentração de fósforo. Aqui mais algumas variáveis, mostrando principalmente o 30% e principalmente no Eucalyptus urograndes. Há maior comprimento de raiz com 30% de fósforo, maior área superficial de raiz. Essas variáveis são variáveis morfológicas do sistema radicular que a gente determina através de um aparelho, que é um enriso. O diâmetro médio, aqui também o volume de raízes, então a gente pode ver, às vezes apresentando inclusive diferença significativa, maior taxa de crescimento com 30% de fósforo. Atividades fotossintéticas, aqui a gente observa nessa figura a atividade fotossintética, no saligna não teve diferença frente às diferentes concentrações de fósforo, no urograndes foi maior, até com 30%, aqui na condutância estomática, maior com 30% no saligna, aqui taxa transpiracional foi menor, a taxa de transpiração nas plantas que estavam expostas a 30% de fósforo, um resultado bem interessante. Concentração interna de CO2, aqui também eficiência no uso da água, 30% de fósforo, as plantas se apresentaram mais eficientes no uso da água, tanto no saligna quanto no urograndes, e aqui também a eficiência de carboxilação da rubisco com estatisticamente igual ao 100% de fósforo. As variáveis de fluorescência, né, que a gente também sempre utiliza o fluorômetro para também conseguir determinar se as plantas estão passando por um estresse maior ou não, né, frente àqueles tratamentos, e a gente observa aqui que, por exemplo, a taxa de transporte de elétrons com 30% de fósforo foi maior no saligna do que com 100% de fósforo.
Para os pigmentos também, clorofila total, aqui a gente observa, não tem diferença significativa. Para carotenoides, ou não tem diferença, ou é maior, onde tem menos fósforo. Atividade de enzimas, então, tem uma ativação das enzimas antioxidantes, com 30% de fósforo, tanto da superoxidismutase, quanto da guaiacol peroxidase. Atividade da fosfatase ácida aqui, principalmente de parte aérea, a gente visualiza que não tem diferença significativa frente aos 100%, comparando com 30%. Geralmente, o que acontece com a fosfatase? A fosfatase ácida, ela é ativada quando tem baixas concentrações de fósforo disponível para as plantas. E, nesse caso, ela não precisou ser ativada, o que indica que a planta estava absorvendo fósforo suficiente aí para o seu crescimento, principalmente os clones de saligna e urograndes. Concentração de fósforo aqui, que é bem interessante a gente analisar também, a gente observa que em algumas variáveis aqui tem mais fósforo, tanto aqui no urograndes quanto no saligna, na parte aérea, com 30% do que com 100% de fósforo. Aqui também a gente observa esse mesmo comportamento na concentração de fósforo nas raízes. Aqui nós temos o acúmulo, ou seja, um alto acúmulo de fósforo em 30%, o que é um bom resultado. Aqui também acúmulo nas raízes, e acúmulo total de fósforo aqui, ou não havendo diferença significativa com 100%, ou até a planta acumulando mais fósforo com 30% do que comparado com 100%. Também aqui nós avaliamos esse trabalho, os fatores de eficiência nutricional, então, eficiência na absorção de fósforo, na letra B, eficiência no uso de fósforo, aqui no caso da planta inteira, eficiência na absorção, eficiência no uso da raiz, eficiência no uso da parte aérea e eficiência no uso total. E a gente observa resultados aqui muito interessantes, muito significativos, principalmente dos 30% de fósforo, tá? Tendo uma alta eficiência aí na absorção e também no uso de fósforo. Realizamos também uma PCA, né, porque como nós fizemos muitas variáveis, a gente queria fazer essa relação de quais variáveis estavam mais relacionadas, e a gente fez também nesse trabalho. E a conclusão principal é que o clone de eucaliptus urograndes foi o que mais apresentou eficiência, né, em fósforo, ou seja, ele requer baixa disponibilidade de fósforo, e ele pode crescer em ambientes com baixas concentrações de fósforo. Já o Eucalyptus duni, a gente observou que ele precisa estar num solo com um suprimento adequado de fósforo. Então, como eu disse anteriormente, a gente busca na variabilidade genética das plantas essas diferenças, e aí com potencial para explorar esses clones que têm mais eficiência nutricional. Tem na continuação desse trabalho, né, que está sendo o artigo já está praticamente pronto, então, para avaliar os parâmetros cinéticos, esse aqui, o trabalho não foi publicado ainda, mas todo ele já foi analisado, já está sendo preparado para publicação. Então, só trouxe alguns resultados desse trabalho aqui, como ele não foi publicado ainda, mas mostrando novamente aqui o Eucalyptus saligna e o urograndes, em termos, aqui se trabalhou com alto fósforo e com baixo fósforo, tá? O alto fósforo é uma concentração adequada de fósforo para as plantas, e o baixo fósforo equivale em torno de 30% da concentração adequada, recomendada para essas plantas. E a gente observa que com baixo fósforo, nós temos não tem diferença significativa nas plantas, e já com o Duni teve uma redução no crescimento das plantas em termos de biomassa, incremento em raiz, incremento em parte aérea. Aqui, o estresse oxidativo, né, então, para o Eucalyptus urograndes e o saligna, aqui o baixo fósforo não teve um efeito tão significativo, basicamente, né, não teve dano nos lipídios de membrana aqui, e esses clones